Olá, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar o episódio 59. Mas antes de iniciar propriamente este estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual, que nos ajude a dar paz, harmonia, discernimento para o estudo deste livro. Agradecer-te ao nosso mentor deste grupo, aos nossos guias, de todos os que vamos ouvir, quer sejam encarnados e desencarnados. Mas quero começar este estudo primeiro com a prece de Cáritas, uma prece linda que todos devemos saber. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e vontade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, num raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. E que assim seja. Vamos então dar início ao estudo deste episódio 58. Estamos na segunda parte do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estamos falando sobre o tema influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Hoje vamos começar com a pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos serão sugeridos? E as respostas dos espíritos é a seguinte: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Dai a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem.
Bem, nesta pergunta 460, falamos aqui do segunda pergunta de Kardec, a resposta dos espíritos superiores. Estamos a falar aqui de duas fontes, não é? Bem, é que pode-se dizer que existem duas fontes de pensamento que surgem nas mentes. Todos nós estamos encarnados, ou mesmo aqueles que estão desencarnados. Uma aparece nos horizontes das nossas mentes, outras são-nos sugeridos por espíritos com os quais nos afinizamos. Muitas pessoas acham que temos pensamentos contínuos, mas se enganam. É errado. Há intervalos entre um pensamento e o outro. Distâncias essas que podem aparecer pensamentos que nos são enviados, se misturados com os nossos. Os pensamentos têm, em geral, intervalos que se apresentam muitas vezes extensos na capacidade do espírito encarnado ou desencarnado de pensar. É nestes intervalos que notamos a inconsciência da alma, que não sabe o que se passa e o que os espíritos malfeitores agem como inimigos, principalmente quando encontram afinidades nos pensamentos. E quanto mais o espírito evolui, mais os intervalos de pensamentos diminuem, ou seja, o pensamento contínuo somente em altos espíritos que estão ligados. A verdade o têm. O que é necessário é que nós tenhamos muito cuidado para conhecermos os pensamentos alheios que chegam a nós. Por exemplo, se forem pensamentos superiores, devemos acatá-los e exercitá-los na função do bem e da caridade. Mas se forem pensamentos negativos, devemos esquecê-los. Isso acontece todos os dias. A nossa obsessão não passa dessa arte de espíritos inimigos e brincalhões que se aproximam dos seres encarnados. Convém estudar com muita atenção os livros que se referem a esse assunto, para encontrarmos uma solução para desarticular ideias que são sugeridas e que não têm condições de levar ninguém ao encontro da paz espiritual. É que todos os pensamentos exteriores chegam à mente pela força da semelhança, por atração dos iguais, e é por isso que muitas vezes não se pode distinguir os sugeridos dos próprios, por estar acostumados a pensar daquela forma. Mas existe uma solução, claro que sim. Orar e vigiar. Ou neste caso, orar e vigiar. Neste campo mental a que eu tenho estado a referir. Todo o cuidado é pouco, mas não caiamos em novas tentações. É que aqui estou a referir sugestões dos espíritos encarnados. Muito comum na vida cotidiana. Mas existem igualmente sugestões dos encarnados, que são bastante fortes, principalmente se conversar com eles. As ideias passam para o outro cérebro por canais do verbo, interferindo na própria vida. Deve-se, pois, ter um bom senso ativo para selecionar o que se ouve e os gestos daqueles com que se conversa. Há ainda mais nos meios de comunicação, qualquer que seja, o rádio, televisão, jornais, revistas, linhas com conversação que podem ser incorporadas nos pensamentos como influências perigosas. É que atualmente vivemos num mundo de sugestões, principalmente onde a oração e a vigilância não podem faltar, para que possamos ter um amparo e sair ilesos das provocações todos os dias. A influência dos espíritos na mente encarnada é muito mais do que se pensa. Assim como existem influências das ideias dos encarnados sobre a mente dos desencarnados. Conforme a ligação e a escala a que pertence um e que pertence outro. Jesus era profundo conhecedor disso. E para tanto nos deixou o Evangelho. Nos sugeriu defesas de que precisamos para a nossa verdadeira paz de coração e de consciência. Mas há uma coisa que é importante.
é que nos compete a nós cuidar de nós mesmos. Em todas as situações que nós possamos encontrar, que a ajuda do alto não nos irá faltar nos esforços de cada dia. A natureza não pode isolar as mentes da comunicação de uns ou de outros, pois isso é vida gerando vidas. Isso é paz gerando paz. Isso é compreensão gerando compreensão. Isso é saber gerando sabedoria. O que devemos fazer é cuidar sempre dos ataques do que for mal e nos afinizarmos, entrarmos na frequência do bem, no sentido de sermos ajudados pelas leis. Deixemos as fontes gerarem os pensamentos. E se confiamos nos nossos, os outros que irão nos sugerir não podem ser de outra constituição. Vamos pedir a Deus para que possamos pensar e sentir a vida com Jesus, filtrando as ideias que vêm de fora, por sermos nós geradores de louváveis pensamentos de amor. E vamos passar à pergunta 461. Como devemos distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Perdão. Quando o pensamento nos é sugerido, temos a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la, mas a fazê-la obra o homem com mais liberdade. Se decidido pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Aqui estamos a falar de sabemos diferenciar a origem destes pensamentos. É preciso discernimento para nós podermos distinguir os pensamentos que são nossos e aqueles que não são. Mas quem não conhece as suas próprias ideias é muito difícil distinguir as ideias dos outros. Ou melhor, se tens alguma sensibilidade e se já és consciente dessa operação de filtração do nosso mente, pensamentos estranhos, é fácil reconhecer aqueles que não são nossos. E achando a porta aberta, entra para te roubar a paz e misturar as tuas ideias com as dos outros. É muito compensador para a nossa estabilidade espiritual distinguir as virtudes evangélicas. Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa, o meu problema de manhã sempre com o nariz bastante entupido. Eu estava a dizer que é bem compensador para a estabilidade espiritual difundir as virtudes evangélicas em todos os meios lícitos, porque essa permanência, nessa nossa permanência no serviço da caridade, que vamos assimilando o amor e a caridade que nos defendem das investidas das trevas nos nossos caminhos. Mas pensemos assim, então, se Deus deixa que os espíritos brincalhões nos surgiram pensamentos duvidosos,
só tem um objetivo. É para nós provarmos as nossas decisões. E devemos lutar sempre, em todos os momentos, por esses pensamentos. E mesmo com os nossos que surgiram porque nos faltou vigilância. A vida é uma constante luta. Do bem para com o mal. Para conhecermos a verdade, porque somente ela nos libertará das contingências imperfícuas. Estamos vivendo em meio a ondas mentais que cortam os espaços permanentemente, que se acasalam nas mentes afins, gerando condições desesperadas nas cabeças. De um momento para o outro, mudam-se as ideias. A fonte de gestão é exterior. E encontrando as portas abertas, se fazem inquilinas, ocupam, e às vezes moram-se a afastar da nossa casa mental. É que nós precisamos compreender muito isto. E saber fazer uso da energia mental que nos vem de Deus. Os desgastes desta força com coisas banais é de ordem assustadora. E havendo falta de hálito de Deus, entramos em decadência e sofremos, dada a carência do que mais usamos na vida. É o pensamento. Podemos ver que mudamos de ideias de um ano para o outro. Esse falando de pensamentos sugeridos e elevados que vêm de fontes benfeitoras, esses são louváveis, porque nos ajudam a pensar bem e a purificar as nossas ideias. Pois verificamos os filhos absorvem por vezes em demasia os pensamentos dos pais, passando a repetir o que ouvem deles. Assim também repetem os que ouvem dos mestres das escolas e dos amigos. Convém redoblarmos a vigilância, para sermos menos afetados por esses agentes do mal que povoam no espaço, em busca de uniões por conjunção de valores. Peço imensa desculpa, isto está muito difícil. Devemos ter cuidado com a palavra escrita e falada, usando o bom senso na seleção. Como fazemos com o que comemos todos os dias. Tudo o que existe pode ser lícito, mas nem tudo nos convém assimilar. Somos responsáveis por esses pensamentos que podem dar frutos deteriorados e a responsabilidade de quem plantou. Nós temos que clarificar as nossas defesas. Porque quem conhece as nossas fraquezas somos somente nós. Além de Deus, claro. Os pontos fracos devem ser fortalecidos pelo amor, de modo a que a caridade nos dê estabilidade, encaminhando-nos para a tranquilidade da consciência. Os pensamentos sugeridos na nossa mente devem ser filtrados, levados ao fogo da razão, não sendo contra as leis de Deus, podem ser aproveitados para o crescimento da luz, que deve se estender em todo o mundo íntimo, para a alegria da alma e felicidade do coração de Cristo. E vamos à pergunta 462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes de gênio tiram as ideias? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é a seguinte: algumas vezes elas vêm do seu próprio espírito, porém de outras vezes
lhes são sugeridos por espíritos que os julgam capazes de compreendê-la na dignidade de vulgarizá-las. Quando tais almas não se acham a si mesmo, apelam para a inspiração. Fazem isso sem os suspeitarem, em verdadeira evocação. Allan Kardec faz um comentário sobre esta pergunta, dizendo: se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos conseguiu de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se considera imprecisa, é que convém que assim aconteça. Pois, eu acho que não vou fazer comentário nenhum longo, mas vou dizer que precisamos confiar em Deus e em Cristo, porque o Mestre do Mestre é o canal do Senhor, onde a luz nos bafeja com todo o seu esplendor, de forma que a paz possa ser encontrada por esse meio que nos prova o Evangelho, herança do Divino Messias para todas as criaturas da Terra. É que se nós fizermos a nossa reforma íntima, se nós a instruímos por dentro, é o nosso maior dever. Mas, no entanto, abençoemos o que existe fora de nós, pois a força exterior é obediente à eterna, do modo que a nos falar, perdão, em todas as direções que somos filhos de Deus, sujeitos à sua influência e certificando-nos de que nada nos falta para a nossa felicidade. Então peçamos a Deus. Peçamos não a Deus, mas a Jesus, que nos ajude no entendimento e não nos deixe sem realizações, porque se o Pai trabalha sempre e Jesus não para, não queremos igualmente ficar fora do cientismo divino, do amor. E vamos à pergunta 463. Diz que o momento de ser sempre bom o primeiro impulso? É exato. Pergunta Kardec. Pode ser bom ou mau, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações, respondem os espíritos. Pois, falamos aqui da natureza do primeiro impulso, não é? Mas nós também sabemos que os primeiros impulsos, por vezes, ou quase sempre, são os certos. Todos os pensamentos que surgiram na nossa mente carecem de análise e de modo a saber de onde eles vêm e quais as suas induções espirituais. É que se o primeiro impulso for de amor e caridade, de paz e de honestidade, certamente que o devemos alimentar. Contudo, se for voltado para o mal em várias insinuações de tal diretiva, convém expulsá-lo do convívio da mente, enquanto é tempo, para que não se faça, para que ele próprio não faça parte da nossa vida. E como eu disse há pouco, é que estamos no meio de ondas mentais diversas, mas atraímos aquilo que somos. Se existem em nós motivos para escândalos, pensamentos, afins, aproximar-se-ão dos nossos intervalos mentais, a nos inspirar sobre o que existe convivendo connosco. É que, repetindo a palavra do Evangelho, nós precisamos vigiar e orar constantemente sobre as nossas intenções e as nossas sugestões. Eis porque Deus colocou o trabalho em nossos caminhos. A atenção do trabalho nos desvia de muitos males que vêm em nossa direção. Por exemplo, já se analisaram quantos pensamentos negativos se aninham em
da nossa cabeça todos os dias. Como costuma dizer, são nuvens deles. Ainda mais é que muitos vêm de fora pela afinidade que encontram dentro de nós. Eles são quais os animais que se alimentam de capim. Quando encontram um inverno rico em alimento, às vezes quebram a cerca e não desejam sair mais enquanto existe alimento farto. É que não devemos servir respeito a estas ideias para que elas não se enraízem no nosso mundo íntimo, criando problemas para o nosso coração. É neste sentido que o Espiritismo reclama do profitente, o conhecimento e a prática da caridade. A caridade faz ambiente de luz, de sorte que os maus pensamentos não encontrem ambientes para morar na nossa cidade da mente. É que nós, para alcançarmos a nobreza de caráter, precisamos despertar valores espirituais no nosso mundo íntimo, passar a vivê-los todos os dias. Aí, como se diz a Xídia, o policiamento contra as trevas é seguro. Porque quando existe verdade, não se fala de mentira. Onde se fala de fraternidade, não se fala de pensamentos com egoísmo. Quando se fala de perdão, não se fala de violência. E quando se fala de amor, esquecem-se completamente todas as ilusões e paixões terrenas. O espírito esse torna-se livre, ganhando a vida com mais fulgor por caminhar nos caminhos, por passear nos caminhos da caridade. Se nós queremos ser felizes, analisemos primeiro os últimos impulsos. Se eles estiverem em sintonia com Cristo, todos são bons, mas se não tiverem, merecem reparo. E devemos todos ficar à espera de novas ideias para nossas novas seleções. A alma deve aprender a orar e vigiar, de maneira que não caia nas novas tentações, pelos pensamentos que viajam nos espaços procurando casa para morar. Cada mente é uma casa. Cuidemos da nossa, de maneira que possamos viver bem arejada a nossa casa, vibrando no bem e perfumada no amor, mostrando Deus e Cristo em todas as expressões. Não devemos ser influenciados pelos primeiros pensamentos que surgirem na nossa cabeça. Temos que analisar de onde eles vêm. Para isso é que temos razão. Devemos mostrar o que aprendemos no corredor dos anos sobre a nossa mente. Os nossos pensamentos, as nossas ideias, valorizando o que temos para que Cristo nos recompense por aquilo que somos. E vamos à pergunta 464. Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: estudei o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Pois, aqui nesta pergunta 464 falamos de distinção dos pensamentos, não é? Como disse, como está escrito na resposta dos espíritos, devemos analisar o que nos é sugerido para possamos saber de onde eles partem. Ou seja, estou falando dos pensamentos, onde os pensamentos partem. Os pensamentos que chegam à nossa casa da mente. É fácil distinguir os pensamentos bons dos maus, bastando um pouco de razão para que possamos entender.
Mas, no entanto, se estamos acostumados às coisas vãs, percebemos que os pensamentos são inferiores, mas a ligação deles com os nossos escapa à vigilância, de modo a que eles nos dominam os sentimentos. O condicionamento é um facto. Mas se nos acostumamos a fazer o bem, a disciplinar a nossa mente, os pensamentos inferiores não acham como que guarida em nosso campo mental. Eles sempre investirão contra o nosso caráter. Contudo, não, achando a sintonia, eles se desfazem e procuram outra moradia onde se instalam por terem encontrado os seus iguais. Nós já falámos sobre isso, é que os nossos pensamentos não são contínuos. Atuam mais ou menos de acordo com a escala evolutiva a que nós pertencemos. As palavras que vêm nos são inspiradas e, se são boas, colaboram com a nossa grandeza, com o nosso crescimento espiritual. Recordemos o que disse Paulo a Timóteo, na sua segunda carta àquele companheiro. Mantém o padrão das tuas palavras que de mim ouviste com a fé e com o amor que há em Cristo. Devemos observar se são sãs as palavras que ouvimos. Se forem, elas são ligadas com Deus por serem de ordem do amor universal. É o que devemos fazer com os nossos irmãos no caminho. Não perdemos tempo, mas trabalhar com as palavras elevadas para despertamento da elevação dos que nos ouvem, como sendo o trabalho de luz e iluminação das criaturas que encontram dificuldades em se desembaraçar dos liames inferiores das trevas e das ilusões. Vamos pensar com ordem. Vamos falar com harmonia e escrever na justa posição dos sábios, para que possamos ajudar a melhorar e servir com mais eficiência. O estudante das verdades espirituais deve observar os seus próprios pensamentos. E, em muitos casos, precisa verificar se pensa automaticamente, sem levar as ideias ao crivo da razão, pois desta forma automática pode o homem sofrer duras consequências das suas ideias indesejáveis. Deve compreender que tudo na vida deve ser vigiado, para que não cresçam em nós as tentações. Pensemos bem no que vamos falar a alguém. As palavras são de luz e podem levantar caídos, fazer andar paralíticos e aumentar a esperança dos sofredores de toda a ordem. Devemos saber que os caídos mais difíceis de levantar são aqueles que se consideram inúteis à sociedade, e os mais arruinados pela paralisia são os que esmorecem no trabalho do bem, e os maiores sofredores são os que ignoram as leis de Deus. Quando começamos a perceber maus pensamentos nas nossas cabeças, não devemos orar para expulsar os que estão emitindo as ideias maléficas. Devemos orar por eles e passa. Daquela hora em diante, a desejar e a fazer o bem a eles. Desta forma, estamos cooperando com as mudanças de ideias dos que pensam desordenadamente. Em muitos casos, inimigos invisíveis passam a ser companheiros de jornada, num grande amor que transforma e que eleva. O melhor meio de ajudar a quem não sabe pensar é dar-lhe o exemplo das qualidades nobres, pela vivência do dia-a-dia. Olha que importante é esta parte, porque não basta, e não é cristão ser só feito embora, não te quero na minha mente, afasta-te de mim. Não, devemos orar por eles, porque eles não têm conhecimento do Evangelho. Daí
a terem más ações. Devemos partilhar aquilo que sabemos para ajudá-los nos seus caminhos, nos seus dia-a-dias. E vamos à pergunta 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E a resposta é a seguinte: para que sofrais como eles sofrem. E Kardec pergunta: e isso lhes diminui os sofrimentos? Não, respondem os espíritos, mas fazem-o por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. E Kardec volta a perguntar: de que natureza é o sofrimento que procuram infringir os outros? Os resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Pois, aqui estamos a falar de um objetivo que tem os espíritos inferiores em executirem ideias ativas. Fechamos. Como está escrito, e já lemos anteriormente, os espíritos inferiores nos induzem ao mal por ignorância. Se eles conhecessem a verdade, iriam ajudar cada vez mais os seres encarnados, percebendo a lei da justiça, buscariam cumpri-la pelos canais de amor. Se é semeando que colhemos o que plantamos, certamente que os espíritos, conscientes dessa verdade, não iria semear coisas inferiores. Estando esses espíritos sofrendo, desejam que todos sofram como eles, por não saberem que Deus é amor, é justiça e bondade. O tempo vai-nos mostrando os caminhos, a perfeição, a esperança de vida feliz. A dor é um processo para despertá-los. É caminho de todas as almas. Aos espíritos sofredores, dizemos que esperem com paciência e que lutem sem violência para conquistar a harmonia espiritual. Uma mente em paz são valores acumulados no coração. O bem somente penetra em nosso íntimo quando acha sintonia em nossos corações. A modelação das ideias nobres atrai iguais e elas passam a atuar juntamente as suas equivalentes. É que Deus sempre abençoa quem está se esforçando para melhorar. Se nós somos sofredores, procuremos copiar, neste caso, copiar a vida de Jesus em todos os aspectos. Se sofremos, devemos fazer a mesma coisa. Esse caminho, por vezes, nos apresenta cheio de espinhos. Vamos a seguir ver umas flores das sementes que plantamos com amor. Os espíritos inferiores sugerem maus pensamentos para inveja, que igualmente é uma doença gerada pela ignorância. Eles não suportam que haja seres felizes nos seus caminhos. E quando procura destruir a paz dos outros, já é início do despertar espiritual para o amor. Porque quem planta o mal recebe de volta por lei de justiça. E é neste transe que o malfeitor descobre que não deve fazer mal, passando a se interessar pelo bem, para receber o amor em devolução dos seus esforços. Muitos espíritos infelizes sentem que se encontram afastados de Deus e, não encontrando equações para esse problema, sugerem aos outros os mesmos caminhos que percorrem a fim de encontrar mais companhia para as suas lamentações. Contudo, mais tarde eles compreendem que ninguém se encontra distante de Deus. Ele, a grande luz, se encontra dentro de cada um de nós, cada ser, esperando que a alma descubra a sua presença e passe a alimentar a esperança de encontrá-lo face a face no seu mundo íntimo.
Jesus, quando disse eu sou o caminho, mostrava para todos os espíritos que devemos passar por ele para encontrarmos o Senhor no centro da consciência. Como em toda a parte por onde andamos, Deus está presente em tudo. Como que os braços abertos a todas as coisas e a todas as criaturas. O Espiritismo, irá nos ajudar a descobrir essa verdade e a vida em Cristo para o bem de todos nós. Se nós classificamos esses irmãos o nome de espíritos imperfeitos, é porque a linguagem humana ainda é muito restrita. Não existe imperfeição em nada que Deus criou. Os espíritos nesta escala têm estado latente as suas qualidades espirituais. Tudo que as mãos de Deus tocaram tem o sinal da perfeição. É indispensável que compreendamos a lei do amor que vibra nos centros todas as coisas de todos os seres. Na pergunta 466, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E a resposta dos espíritos é a seguinte: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens progredido na ciência do infinito. Dai ao passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuem influências más. É que as atrais desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejais praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te na prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, traz em teu torno uma nuvem de espíritos a te alimentar no íntimo desse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando para te influenciarem para o bem, e o que restabelece o equilíbrio da balança que te deixa Senhor dos teus atos. Nesta resposta, Kardec faz um pequeno comentário. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que vamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Porque Deus permite. Acho que é realmente aquilo que podemos classificar esta pergunta 466. E esta resposta, claro. Está a ver, é que Deus permite que os espíritos ignorantes influenciem os encarnados para provar a sua constância no bem, como diz a resposta. O Senhor não criou tudo uma só vez. Ele dá com sequência à sua criação. Está constantemente criando enquanto nós outros não sabemos o modo pela qual ele cria. Como lei natural estabelecida por ele, existe uma infinita escala de elevação das almas, umas se interligando às outras. As experiências são intercambiáveis. Os próprios espíritos superiores carecem dos ignorantes. E esses, muito mais dos elevados. Como ficaria e seria o trabalho se não existissem os figos numa retaguarda? Se ninguém precisasse de ninguém, o fazer? Deus é sabedoria plena, e é por isso que a criação obedece a uma consequência, não consequência, a uma sequência. Vou repetir. Deus é sabedoria plena, e é por isso que a criação obedece a uma sequência interminável, para que todos tenhamos trabalho a fazer.
No mundo físico, não temos essa oportunidade de trabalho com grande extensão. Os homens têm necessidade todos os dias de se alimentarem, de se vestirem, de se educarem e instruírem, e assim sucessivamente para que possam fazer para que possam ter que fazer, sim, todos os dias. O trabalho é vida. Ele equilibra os pensamentos e dá ordem aos sentimentos. Os espíritos ignorantes procuram os encarnados por necessidade de operar. Com eles ainda não sabem o valor do bem, fazendo o mal com muito maior razão. Não compreendem outra coisa, mas o tempo irá lhes ensinar o que existe bom. E nunca se esquecerão, porque o bem é força do amor que se divide para o infinito, para que possa transformar tudo em harmonia universal. É que Deus permite que os espíritos atrasados, digamos assim, persigam os encarnados e por vezes tomem posse das suas faculdades com o fim de os instruir, bem como de melhorar esses espíritos com a presença de quem já aprendeu as lições do perdão e do amor. Esses encontros dos espíritos do mal com os propensos ao bem é para despertar nos que são influenciados mais amor no coração e mais paz no seu caminho. Nós não devemos perder as oportunidades, pois elas passam e podem não voltar. Estudemos os infortúnios. Estudemos os problemas que vêm ao nosso encontro, porque é deles tiramos as lições mais profundas da nova paz de consciência. Deus permite tudo isso por ser o caminho para todas as almas. É luz, é uma escola de luz para todos os espíritos. Ninguém aprende sem esforço. Ninguém sobe sem sacrifício. Todos os espíritos de luz, todos os espíritos puros passam pelos mesmos caminhos da ascensão. Se não dermos o sinal de boa vontade para crescer, ficaremos estacionados por tempo interminável, até acordarmos os valores espirituais que existem no nosso coração. O espírito se encontra ligado por leis a vários corpos, e no processo de elevação do despertar, ele usa esses corpos como instrumento do seu amadurecimento. Vejamos o primeiro, o corpo de carne. Ele passa por várias provações, por sofrimentos incontáveis em conexão com as outras vestes. Para que o espírito acorde para as verdades espirituais, são processos garantidos pelas leis universais. Nada se acaba, tudo se transforma para melhor. E essa é a lei do amor. E vamos continuar com a pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E a resposta dos espíritos superiores: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus pensamentos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Pois aqui vamos falar de defesa. O homem pode defender-se das sugestões dos espíritos de má fé, quando não mais se sintonizar com o mal. Por isso deve procurar no Evangelho do caminho, para que o coração possa fortalecê-lo com todos os rumos da inteligência e do amor. Entretanto, não há condição de, na sua carreira de despertamento, não passar para sugestões dos espíritos ignorantes, nem eximir-se de tomar um deles, porquanto isso é um processo de evolução de todas as criaturas de Deus. Todos foram feitos iguais. Iguais em tudo. Não existe purificação de um dia para o outro. A iluminação da alma obedece à fieira do tempo. Entretanto, quando chega a maturidade do espírito, ele tem condições de se isolar das mais influências, sem maldizer, sem ferir os que ofendem, sem ter sido um deles no passado.
A doutrina dos Espíritos nos ensina que todas as más influências provêm da sua ignorância. Se nascemos simples e ignorantes, como ganhar a sabedoria às pressas, se a natureza não dá saltos, como sabemos? A evolução a que comumente chamamos de despertar obedece a uma sequência de tempo, cuja força consegue fazer acordar valores íntimos que dominam todas as investidas externas e fazem crescer em nós próprios a grandeza do universo. Nós chamamos pelos nossos desejos de espíritos correspondentes e que pensam e que têm desejos idênticos aos nossos. Este pode ser traduzido como pedi e obtereis. Quando passamos a desejar um bem, certamente que a lei de justiça nos irá nos enviar espíritos da mesma sintonia de nós e das nossas qualidades morais. Não obstante, a misericórdia de Deus ordena que todos os benfeitores espirituais nos assistam para que possamos entender as leis e começar a vida na luz do amor. A nossa defesa nós temos que criá-la. Para tanto, os grandes espíritos vieram à Terra nos ensinar a verdadeira fraternidade, nos legaram um somatório de meios e métodos enriquecidos na prática e no sentido de apoiarmos nesses paixões de luz, como segurança para os nossos caminhos de libertação. O índio, por exemplo, atrai como companhias espirituais indígenas, mas espíritos superiores supervisionam as tribos pessoalmente, transmitindo ordens aos que dirigem para melhorar as condições deles mesmos. Quando chegar a nossa hora, nós devemos fazer todo o esforço possível para eximirmos das más influências. E nesse caso, os influenciadores passam a melhorar também, porque eles não escapam igualmente à ação do tempo e são obedientes ao progresso, por ser lei universal em todos os mundos. Se nós estivermos preparados, procuremos hoje mesmo a nossa defesa, mas nunca o amparo exterior, porque esse amparo exterior é um amparo transitório. Busquemos a defesa interna, que se processa pelas mudanças de comportamento, visto que tudo e todos somos obedientes à harmonia. Sempre somos influenciados por aqueles com quem nos ligam pelos prazeres que os nossos desejos deixam irradiar. Os semelhantes atraem os semelhantes. Eis a lei do universo. Primeiro Deus, depois somente tudo somente nós, digamos assim, iremos defender-nos a nós mesmos. E vou ficar por aqui neste episódio 59. Não antes agradecer ao nosso Mestre Jesus, o nosso grande amigo espiritual, nosso guia espiritual, por permitir estes momentos de discernimento, de paz, de amor, para esclarecimento a todos os que ouvirem sobre a nossa vida na Terra e a nossa vida espiritual, para que possamos abrirmos o nosso coração a Jesus, a Deus, aos bons espíritos,
para que o nosso coração habita o amor, a caridade, para que o nosso coração irradie paz, amor e caridade para todos os que cruzarmos, a todos aqueles que cruzarmos o nosso caminho. Agradecer ao nosso mentor deste grupo, aos nossos guias, nossos amigos espirituais, para bênção e paz. E que Jesus esteja sempre dos nossos corações, agora e sempre. E que assim seja. E chegou ao fim do estudo deste episódio 59. Esta semana voltaremos ainda para o estudo do episódio 60. Espero que esteja sendo do vosso agrado o estudo do Livro dos Espíritos da forma como estou a fazê-lo. Com comentários também do Espírito Miramês, a nos ajudar para maior esclarecimento nas respostas dos Espíritos superiores e nas perguntas, claro, que Allan Kardec. Que Jesus esteja sempre dos vossos corações, agora e sempre. Até breve.